21 a 28, amém? Reiterando aqui, quarta-feira, nós vamos ter a explanação de todas as contas da igreja do ano de 25. Então, se os irmãos quiserem, é muito oportuno, Uma igreja precisa de recursos e os recursos devem ser orados para serem administrados para a glória de Deus, não para a vergonha do Evangelho, mas para que o Evangelho se expanda, Então, todo ano a gente faz a explanação de todos os recursos da igreja, tudo que entra, tudo que sai. Isso vai acontecer na quarta-feira, amém? E nós teremos a primeira vigília também, sexta-feira, às 9 horas, amém? Amém. Quem é que vai estar aqui? Só vai ter a Juliana aqui, Jesus amado. Meus irmãos, não acontece nada sem oração. Sem oração nada acontece. Então eu estimulo os irmãos que possam estar aqui na quarta-feira, na sexta-feira. Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Vocês imaginam a cena, Jesus sendo reprovado por Pedro, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que há alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Baixe sua cabeça, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que venceu a morte, do Filho de Deus que morreu por os nossos pecados, por aquele que está à direita de Deus e intercede por nós, por aquele que um dia virá para nos buscar, que veio, Senhor, para os pecadores e voltará para os arrependidos. Senhor, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo nessa noite. Abre o nosso entendimento, Pai. Senhor, abre o nosso coração para falar conosco, que toda a ciência do homem, que tudo aquilo que o homem possa fazer, possa cair por terra, e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio. Senhor, essa igreja é Tua, foi comprada pelo Teu sangue, Pai, e nós nessa noite queremos, Pai, que o Teu nome possa ser glorificado, exaltado, honrado, e que todos possam sair daqui mais próximos da Tua vontade, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Amém. Jesus, lá em Mateus 16, anterior a essa passagem aqui, Jesus explica quem Ele é e o que Ele faz, Ele começa falando quem eu sou, Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que vim para morrer por vocês, eu sou aquele que vim para se colocar como sacrifício nas nossas vidas. E agora Jesus mostra o que Ele espera dos seus seguidores.
agora ele mostra, né? Certo? O que ele espera daqueles que verdadeiramente vão seguir. Então, o tema dessa pregação de hoje é o preço e a glória de ser discípulo. O preço e a glória de ser um discípulo. Pastor, quando começa o discipulado? Começa o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Quando termina? O dia que você estiver na glória do Senhor. Nunca para. É o projeto mais fascinante que tem na terra. Ele acontece dia após dia. Sempre vai ter algo para o Senhor mudar na nossa vida. Pastor, para quem é o discipulado? É para o santarrão? É para aqueles que estão mais perto de Deus? É para uma elite espiritual? É para todos aqueles que nasceram não de obra do homem, mas de obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? O discipulado, meus irmãos, é o projeto de vida mais fascinante que tem na igreja. Mais fascinante que tem na igreja, né? Tão mal explicado. Hoje vivemos uma igreja hedonista, onde as pessoas se preocupam só com o seu eu, o seu umbigo, com aquilo que era para si, para a sua vontade. E nós vamos aprender essa noite, meus irmãos, que o discipulado, ele é muito mais abrangente do que nós pensamos, né? O discipulado, ele envolve pagar um preço, né? Ninguém vem a Jesus e pensa que está entrando numa colônia de férias ou numa estufa espiritual. Há uma luta renhida. A Bíblia nos fala, né? Paulo, quando acaba a sua estada aqui na terra, né? Quando ele acaba todo o projeto que Deus tinha para ele, Paulo diz: eu completei a carreira, eu lutei o bom combate, eu guardei a fé. Então, Paulo fala de uma carreira, Paulo fala de uma trajetória, certo? E é isso que envolve o discipulado. Discipulado é seguir os passos de Jesus. Discipulado é muito mais que ir numa igreja, é muito mais do que saber alguns versículos bíblicos, é muito mais do que ser batizado. É uma mudança constante, efetuada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que nos torna dia após dia mais parecido com Cristo Jesus. Amém? Amém? Então, olha aqui, discipulado é seguir os passos de Jesus, né? Discipulado, o que é? É estar em contradição ao mundo, ou seja, é estar andando ao contrário do que o mundo anda, né? Para o mundo, o sexo é natural. Para o mundo, a ideologia de gênero é natural. Para o mundo, o divórcio é natural. Para nós, o sexo é para a glória de Deus. Para nós, o casamento deveria ser indivisível. E para nós, o nosso corpo deveria ser templo do Deus vivo. Para a glória dele. Amém? Para o mundo, não. Para o mundo, né? Está cada vez mais caído, cada vez mais corrupto, e o pior de tudo é que a igreja, dia após dia, em vez de imitar Jesus, ela tem imitado o mundo, e aí tem perdido todo o seu valor e seu poder de influenciar. Quanto mais a igreja se assemelha, né, ao mundo, mais ela se torna ineficiente, mais ela se torna totalmente. Jesus, quando faz uma das orações mais longas na Bíblia, que está lá em João, capítulo 17, Jesus disse: não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. E Jesus diz assim: eles não são do mundo, eram os salvos, como também eu não o sou. Então nós estamos no mundo, meus irmãos, mas assim como um cidadão que mergulha lá no fundo do oceano, e se ele não tiver o oxigênio, ele vai morrer. Nós somos diferentes, não porque somos melhores, não porque somos da igreja A, B, C ou D, mas porque somos templo do Deus vivo, na presença do Espírito Santo na nossa vida.
E esse Espírito Santo é que nos conduz de glória em glória, através da vontade do Senhor na sua palavra. Amém? Então, discipulado envolve isso, seguir os passos de Cristo, estar em oposição ao mundo, né? Nós estamos vendo agora, né, meus irmãos, o que está acontecendo com o ministro nosso e toda a oposição que ele está no meio corrupto que há nesse país, onde a corrupção virou uma coisa extremamente normal, né? E os irmãos aqui deveriam orar, porque as portas do inferno não devem prevalecer sobre a igreja do Deus vivo. Amém. Há uma luta espiritual muito grande nesse país, muito grande, onde a corrupção se tornou normal, onde os valores da família estão cada vez mais deturpados, onde há uma série de coisas que têm sido plantadas nas nossas escolas, nas nossas famílias, de maneira muito normal, né? Essa luta, meus irmãos, envolve, certo? O discipulado envolve amar como Jesus amou, perdoar como Ele perdoou, certo? Jesus, Ele nos chama não para ser um espectador, não para ser aquele que é amigo do Evangelho, ou aquele que é um consumidor do Evangelho e vai aonde está bom, onde tem uma palavra boa, então não. Nós somos chamados, meus irmãos, não para ser simpatizantes de Jesus, mas nós somos chamados a viver uma vida de comprometimento com o Senhor. E o nosso comprometimento, ele tem que ser tão violento, até o ponto de a nossa lealdade e o nosso amor ser superior até os nossos laços familiares. Quer ver o que a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 14, 26? Lucas 14, 26 diz assim: algumas traduções falam aborrecer, outras traduções que já estão mais abertas, mais esclarecidas, fala amar menos, que é a tradução disso aqui no grego. Se alguém vem a mim e não aborrecer, amar menos a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Uma vez eu vi uma pastora num lugar onde eu fiquei muitos anos lá, né? E ela proibiu o membro dela de falar com o seu pai, porque o seu pai não era cristão. É muita ignorância espiritual, não é isso que esse versículo diz. O que esse versículo está dizendo, que nós devemos ser luz, que nós devemos ser bênção, e que cada vez as pessoas precisam ver Cristo em nós, mas que Cristo deve ser o primeiro da nossa vida. Amém. Que nada pode superar o amor que nós devemos dar ao Senhor. Não é para fazer divisão nenhuma de família, não é para fazer nada disso que esse versículo está dizendo, certo? Então, nós vamos ver que o discipulado, ele compreende seguir os passos de Cristo. E quando nós falamos seguir os passos de Cristo, nós falamos de Calvário, nós falamos de sacrifício, nós falamos de renúncia. Gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 21, 22, 23. Pastor Russell Shedd uma vez escreveu um livro só desses 3 versículos aqui, seguindo as pisadas do Mestre. Então 1 Pedro 2, 21, 22, 23 diz assim: porquanto para isto mesmo fosse chamado. Na carta de Pedro havia uma perseguição intensa, eles estavam perdendo até as propriedades, estavam indo até a morte por seguir Jesus. E aí Pedro diz: olha para isso que vocês foram chamados, pois também como Cristo sofreu em vosso lugar, deixando um exemplo para seguir os vossos passos. Ou seja, aquele sofrimento que eles estavam passando, todo aquele sacrifício por amor a Deus, não era coisa nova, porque Cristo já tinha feito isso por nós, o qual não cometeu pecado nem dolo algum,
se achou em sua boca. Então, discipulado envolve sofrimento, discipulado envolve renúncia, discipulado envolve a perca do nosso eu, a perca da nossa vontade em nossos desejos. Discipulado também envolve testemunho. Olha aqui, Jesus foi perseguido, Jesus foi insultado, mas não cometeu pecado, e nenhum dolo, nenhuma maldade se achou em sua boca. Amém? Então tudo isso envolve discipulado. Discipulado envolve perdão, né? Porque a Bíblia diz que se nós devemos seguir Jesus, a Bíblia diz que quando ele era ultrajado, quando ele era vituperado, quando ele era envergonhado, quando ele era cuspido, ele não evitava, ele não usava como traje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Aliás, né? Quando Jesus está na última hora do Calvário, ele ainda diz: Pai, perdoa porque não sabem o que eles fazem, certo? Mas se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, a Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança, né? Nós devemos vencer o mal com o bem. E quando nós não vencemos o mal com o bem, e quando muitas vezes nós buscamos os nossos direitos, né, certo? Que ficaram lá na cruz do Calvário, nós muitas vezes demos um lugar a Satanás na nossa vida. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos irar sim, podemos ficar entristecido com a situação que está, com várias coisas que nós estamos vendo nesse mundo, mas nós não temos o direito de levar isso para o nosso coração e deixar que Satanás tenha vantagem sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, não pequei. Não põe o sol sobre a vossa ira, porque o dia para o judeu ele acabava às 6 da tarde, ele começava às 6 da manhã e ia às 6 da tarde. Então não leva o ranço para a tua casa, não leva a agonia para a tua casa, não leva a ira, não leva a vingança, né? Coloca tudo diante do Senhor, que é o justo juiz. Amém? Então, meus irmãos, seguir os passos, ser discípulo, envolve andar como Jesus andou. É só nós olharmos ali, 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João 2 e 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou, né? Andar com misericórdia pelas pessoas, andar se importando por aquele que o pecado tem feito tanto estrago na vida da pessoa, andar, a Bíblia diz que Jesus andou curando toda sorte de enfermidade, a Bíblia diz que Jesus andava abençoando todas as pessoas, pregando, libertando, perdoando. Ser discípulo é isso. Ser discípulo é isso, é andar como Cristo andou, andar como Cristo andou, né? Isso é discipulado, meus irmãos. Ser discípulo envolve muito mais que esse positivismo, esse triunfalismo que muitas vezes a teologia pentecostal nos disse que nós devíamos ser triunfantes, que nós é isso, que é aquilo. Muito ao contrário do que o Evangelho nos diz. O Evangelho discipulado envolve o que? Humildade. Lutero dizia, eu gosto muito do Lutero deu uma frase muito boa, que ele diz que Deus cria tudo do nada. Nós temos aqui um porcelanato tem luz para fazer esse porcelanato, tem argila, tem feldspato, tem um monte de matéria-prima. Nós temos aqui um púlpito que foi feito de madeira e prego. Agora Deus cria sem precisar nada, amém? E Lutero dizia: Deus cria as coisas do nada. Enquanto o homem não for nada, Deus não pode fazer nada por ele. Amém, meus irmãos? Então, discipulado envolve humildade. Jesus dá o maior exemplo de humildade para nós, né? Se nós pegar João
capítulo 13, João 12, João 13, João 14, João 15, são os últimos 5 dias de Jesus na terra, são as principais admoestações e as principais lições de Cristo para a nossa vida. É como se ele estivesse indo embora, e diz: olha, faz isso, faz aquilo outro. João 13, versículo 13 e 15, Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro, era o autossuficiente, e diz: tu não vai me lavar? E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro era muito intenso, Pedro disse: lava tudo. Aí Jesus disse: não, aqueles que já foram salvos, aqueles que já foram limpos pelo sangue de Cristo, só precisam lavar os pés. Jesus está falando aqui que nós que um dia encontramos a Cristo, nós que um dia tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, nós que temos a confirmação dessa salvação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos algo que se chama santificação, que é lavar os pés. Jesus fala ali em João 13: nem todos vós está limpo, nenhum entre vocês que não lavou nada aí, que era Judas, que era um falso discípulo, certo? Aí Jesus pega a toalha e faz ali o serviço que ninguém queria fazer, o serviço talvez mais simples, talvez naqueles tempos, naquelas viagens super empoeiradas, ninguém queria lavar o pé da turma, e Jesus vai falar assim: olha, se vocês me chamam de mestre e senhor, lá no versículo 13, e eu sou, e se eu sou senhor e mestre e laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo. Ou seja, o maior é aquele que serve. No mundo, o maior é aquele que é servido, mas no Evangelho, o maior é aquele que serve. O menor é aquele que não quer servir. O Evangelho, o discipulado é totalmente diferente do mundo, certo? O discípulo, meus irmãos, ele precisa ser modificado dia após dia. Olha, vê o que Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Se não tem diferença, não é discípulo. Se não está acontecendo santificação, mudança, aparência com Cristo, no falar, no andar, no agir, no servir, não é discípulo. Não é discípulo. Olha o que Paulo diz lá, não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. Não tomeis a forma desse século. Qual é a forma desse século? É só nós olharmos, As famílias estão cada vez mais destruídas, Hoje é difícil uma pessoa que não dorme ser um comprimido de tarja preta. Nós somos o segundo país do mundo com maior nível de ansiedade. Somos um dos principais em depressão. Será que o Evangelho falhou? Não estou dizendo aqui que pode haver depressões que são orgânicas, Há muitos servos de Deus na Bíblia que tiveram depressões severas, como Moody, que era doente, tinha problemas seríssimos de gota, como outras pessoas. Se vocês pegar a família de David Brainerd, que foi um dos maiores missionários do mundo, todos eles morreram antes de 30 anos. Então há depressões que muitas vezes são orgânicas, acompanham as pessoas, mas mesmo assim, meus irmãos, quem é de Cristo precisa lutar. Amém? Amém. Se nós olharmos o salmista lá no Salmo 42, ele luta contra essa indisposição, contra esse desânimo. O salmista diz: por que está abatida a minha alma? Por que estás aflita? Por que te angustia a minha alma? Espera em Deus e ainda eu louvarei. Amém. O cristão deve lutar contra isso. O cristão deve clamar contra essa doença,
que muitas vezes quer se alojar, né? Clamando pelas promessas de Deus, né? O discípulo, ele é diferente do mundo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ele não se conforma com esse século. Ele não se conforma. Não podemos dizer, não é assim, vai piorar. Não é assim, não. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou templo do Deus vivo. Eu vivo para a glória de Deus. Amém? Eu quero colocar que a minha família possa ser uma bênção de Deus, possa ser um lugar onde o Senhor possa evidenciar a sua glória. Amém, meus irmãos? Se não é, vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar, né? A Bíblia diz o que? Não podemos se acomodar. Há algo que o Senhor nos deixou para estar com Ele, e isso se chama oração. E não há nada que o Senhor não possa mudar na vida de alguém. Amém? A Bíblia diz que as coisas impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. A Bíblia diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Amém? Então, a diferença aqui, a transformação deve ser algo constante na vida do discípulo. E ela não acontece de forma instantânea. Vai vir uma latinha na tua cabeça ali, bum, e o cara, já é outro homem. Não, o processo dói, o processo é renhido. Nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, nós não temos vontade de escutar a palavra, nós não queremos se apartar do mundo. É doído, meu Deus, é lutado. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. A Bíblia é muito clara, né? Ele diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que nós vamos renovar a nossa mente? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não é aquilo que nós sabemos, não é aquilo que nós conhecemos, mas é aquilo que nós vivenciamos. É aquilo que muda a nossa vida. Não é o quanto nós decoramos versículos, não é o quanto tempo nós temos de igreja, não é o cargo que nós ocupamos ou algo que nós temos dentro da igreja. É aquilo que nós aplicamos a palavra em nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia nos diz, por isso que a gente fala tanto aqui, e por isso que até hoje, apesar de vir tão poucas pessoas dia de semana, a gente sempre deixa um culto dia de semana, porque é muito pouco um dia só para a palavra de Deus. É muito pouco, né? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que essa renovação vem pela palavra, e a palavra de Deus que nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus é aquela que nos limpa. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. A Bíblia diz, meus irmãos, que nosso tratamento à palavra, aquilo que nós demos valor a ela, aquilo que nós aplicamos na nossa família, o que aplicamos no nosso trabalho, o que aplicamos nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, em tudo que nós fizemos, mostra o nível de intimidade que nós temos com a palavra de Deus. Jesus não disse assim: vocês vão ser meus amigos se vocês souberem a Bíblia inteira, né? Ele diz: vocês vão ser os meus amigos se vocês fizerem um monte de milagre, não, né? Jesus vai falar em João 15, 14: vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Então, o nível de intimidade de um discípulo está naquilo que ele pratica a palavra do Senhor. Essa é a verdade, né? Certo? A palavra de Deus também, meus irmãos, ela descortina tudo aquilo que não é revelado em nós. A Bíblia nos fala lá que a palavra é como espada de dois gumes, que vai até o profundo
no lugar mais fundo do nosso coração, onde a psicologia não chega, onde a psiquiatria não chega, onde ninguém sabe, lá no tutano, lá nos porões escondidos da nossa vida, é onde a palavra de Deus entra. É onde ela chega para curar, ela chega para restaurar, né? Por isso que ele fala lá que tudo, nada fica escondido diante do Senhor, e tudo fica patente. O termo que o autor de Hebreus usa lá em Hebreus no capítulo 4:12, o patente aí era aquela parte do sacrifício onde eles raspavam assim na ovelha, para que ficasse totalmente clareado onde ele ia ser cortado, era a parte mais visível. É isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Ela mostra toda a nossa vida, mostra tudo como é que nós estamos. E meus irmãos, a palavra de Deus também, ela mostra qual é o tipo da nossa fé. Se é uma fé que não produz nada, que é uma fé como Tiago fala lá em Satanás, é a fé de Satanás, que ele até cita a Bíblia, mas ele não obedece, ele não se submete, né? Certo? É uma fé que não produz nada, certo? Que está lá em Tiago 4:4. Gostaria que os irmãos voltassem lá para Mateus 16. Nós vamos ver um pouquinho mais dessa caminhada tão fascinante que se chama discipulado, meus irmãos. Eu sou um cara otimista, e eu acho que o que mais a igreja devia fazer era discipular. É a coisa melhor que tem, melhor que culto tem, porque ali a palavra é trabalhada, as pessoas tiram suas dúvidas, né? E dia após dia, né, a coisa vai mudando. Olha o que lá em Mateus 16:22, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o mesmo Pedro aí, a rapaziada aí que está na frente, os adolescentes aí, né, que já se acostumaram a tirar 10, né, são todos estudiosos, né, nós que já estivemos na faculdade também, que sempre gabaritamos, né. Pedro tinha acabado de tirar um 10. Jesus ela pergunta: quem que vocês pensam que eu sou? O Elias? O Jeremias? O João Batista? Aí Pedro enche a boca, né? E diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 10 para Pedro, né? Agora Pedro tira 0, é reprovado, porque Pedro quer impedir de Cristo ir ao Calvário. Amém? Então uma reprovação séria para Pedro. E por que, pastor, que ele é reprovado? A Bíblia não diz que Pedro estava possesso, mas a Bíblia diz que Pedro tem ideia satânica. Ele deixa a sua mente ser usada para o propósito de Satanás, e ele quer impedir aquilo que era a hora mais gloriosa no mundo, que é a hora que desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que viria para se colocar como sacrifício dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Certo? Então Pedro queria impedir aquilo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5:21, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser reputados como justiça de Deus. João, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Pedro queria impedir tudo isso, assim como também Satanás tentou o próprio Cristo. É só você pegar Mateus 4 e pegar Lucas 4, né? E Satanás disse: olha, se prostrado me adorares, tudo esse mundo será teu, né? E a Bíblia, e Jesus diz: somente a teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E veja bem, olha a proposta satânica, né? Essa proposta está muito evidenciada em nosso país. Nem todo dinheiro é abençoado. Há dinheiro que vem de Satanás, e ele é o jurista mais caro que tem no mundo, né? Porque o cara vai ganhar alguma coisa terrena e vai perder aquilo que é irreparável, que é a sua salvação.
aquilo que nunca mais ele vai. É muita burrice ter alguma vantagem aqui e passar a vida eterna separada de Deus. É muita burrice, é uma perca irreparável, né? Certo? Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Pedro é reprovado, certo? E Jesus vai falar ali no versículo 24, certo? Que quem quiser vir após ele, ó, não é para nós ir na frente dele, não é para nós caminhar como nós queremos, não é para caminhar como a nossa vontade, não, é atrás dele, é sobre o seu senhorio, é sobre a orientação da sua palavra. O Senhor não faz nada fora da sua palavra. O Espírito Santo não age para que a pessoa desobedeça a palavra. O Espírito Santo não age em desconformidade com Jesus. Ele age o tempo inteiro para que você glorifique o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, aqui, hoje, meus irmãos, nós vimos as pessoas querem ser discípulos, mas não querem renunciar a nada. As pessoas estão aqui, a pessoa tem atitudes, tem palavreado, tem conduta totalmente oposta ao que está na palavra de Deus e acham que são discípulos. Não existe isso. Não existe isso. Há uma confusão no nosso meio gospel hoje. Tudo é gospel, mas nada é discípulo. Amém? As pessoas querem ser discípulo, mas não querem renunciar a nada. Quer ser discípulo sem lutar contra o pecado. Quer discípulo andar do jeito que quer ou pegar as benesses do Evangelho. E ainda mais, há uma série de pessoas, há uma série de homens que estão aí pregando só o amor de Deus. A cruz mostra duas coisas. A cruz mostra o quanto Jesus nos amou, mas o quanto o pecado é danoso, ao ponto de que o Filho de Deus precisasse ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. A mesma cruz que mostra o amor de Deus, mostra a justiça de Deus. Nós não podemos ser salvos sem saber o quanto nós estamos separados de Deus. Essa é a verdade. A vida, Jesus, meus irmãos, ele não obriga, Jesus não usurpa, ele não força ninguém, né? Ele diz: se alguém quer vir, ele faz. A Bíblia é cheia de convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você pegar o livro de João, que nós estamos estudando aqui na quinta-feira, há uma série de convites, né? Na quarta-feira nós pregamos, né? Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Do seu interior fluirão rios de... Então, o tempo inteiro, Jesus não força nada, Jesus não usurpa nada, Ele nos convida, né? Ele não nos obriga, certo? Então, a vida cristã, meus irmãos, não é um convite a um parque de diversões, não é um convite a uma colônia de férias. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho do discipulado continua estreito, é renunciado, é duro. Pastor, mas o senhor está apertando, eu não estou apertando nada, está aqui na palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa: é bom servir a Jesus. Amém. É bom andar com Ele, é muito bom estar na presença dele. Não tem outro meio, não tem. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Certo? Então nós vimos hoje, meus irmãos, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem a ação de Deus na sua vida, mas ninguém quer cruz. Cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de... A cruz não é a tua sogra, a cruz não é o teu carro que pifa direto, a cruz não é a doença. A cruz é o nosso eu, que precisa ser modificado todos os dias da nossa vida. Todos os dias, né? Por isso que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, que Cristo vive em mim. A vida que eu vivo por aquele que morreu e se entregou por mim. Amém?
Isso é cruz, meus irmãos. Cruz é o abandono do hedonismo. Pastor, o que é esse trem? A cultura do eu. É a minha satisfação, é o meu carro, é o meu direito, é a minha vida. Isso não é evangelho. Não existe evangelho sem comunidade. Não existe evangelho sem corpo de Cristo. Não existe evangelho, meus irmãos, sem nós termos paciência com o irmão, sem nós perdoar o irmão. Não existe evangelho sem nós sabermos que, tão errante como o irmão, nós o somos. Mas também não somos perfeitos, né? Essa é a realidade, meus irmãos. Muitas pessoas querem prosperidade, mas ninguém quer se arrepender. Ninguém quer mudança de vida, né? Vimos hoje, certo? Muito pouca mudança, mesmo nas igrejas, né? Certo? Leonardo Revirio, que fez um livrinho assim pequenininho, um livro de bolso, porque tarda um avivamento. Ele sempre dizia que todo pastor, e quando ele usa na palavra de Deus, ele não falou sobre arrependimento, ele jogou fora a sua pregação, porque o arrependimento é a porta de entrada do discipulado. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Certo? Então, não há coroa sem cruz, meus irmãos. Não há céu, não há vida eterna sem renúncia, né? Ninguém pode ser discípulo, meus irmãos, sem estar dia após dia ser parecido com Cristo. Ninguém, né? Todos nós, dia após dia, precisamos ser parecidos com Cristo, certo? Outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, ali lá no versículo 25, certo? Nós vamos ver que Jesus, ele passa uma nova ideia para os seus discípulos. Lá no versículo 25, Jesus diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então há uma ideia nova de Cristo, né? Uma ideia de discipulado, né? Na vida cristã, ganhar é perder. Ganhar é perder, né? Certo? A vida cristã não é o meu direito, não. Coloca diante de Cristo. A vida cristã não é eu vou fazer, não é eu vou colocar diante de Deus. A vida cristã, nós temos de perdoar 70 vezes 7. Na vida cristã, nós devemos pagar o mal, não é fazendo outro mal, não é colocando na justiça, é pagar o mal com o bem. Meus irmãos, se vocês lerem, certo? Uma das épocas do mundo que mais se matou cristão, tá? Que foi na Romênia, na Chechênia, na Lituânia, que era chamados países da cortina de ferro, onde só pelo fato de o cara dizer assim, eu sou cristão, estava acabada a vida do cara, certo? E ali teve um cidadão que foi considerado o apóstolo Paulo do século XX. O nome desse cidadão era um pastor luterano, o nome dele era Richard Woodman. Ele foi enterrado numa cisterna e ali ficou 13 anos. E ele conta no seu livro, né, Os Subterrâneos de Deus, torturados por amor a Cristo, que muitas vezes, como o diabo ele se divide, e o diabo ele não tem unidade, né? A Bíblia diz que toda casa dividida não subsistirá, porque o diabo só vem para dividir, ele só vem para colocar ira, ele só vem para colocar ódio, ele só vem para produzir guerra, ele não produz nada de bom. É isso que o diabo faz. A Bíblia diz que quando aqueles algozes que matavam os cristãos, muitas vezes eles se brigavam entre si, e os próprios carcereiros eram colocados nas prisões junto com aqueles servos de Deus que estavam ali para morrer, para ser martirizados. E a Bíblia diz que aqueles cristãos que muitas vezes apanhavam, as mulheres nessa época, no ano de 40, no ano de 50, na antiga União Soviética, elas faziam estrada de ferro, mulheres com 30 anos pareciam que tinham 70, tão castigada que era, certo? Meus irmãos, aquelas pessoas que muitas vezes maltratavam deles, eram colocadas na mesma cadeia, e o cidadão que era cristão, que havia apanhado,
que havia sido torturado, dava a última refeição e depois morria. Sabe por quê? Porque quem é discípulo de Deus não guarda mágoa, ele perdoa. Amém? Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele é melhor, porque dentro dele mora o Senhor na pessoa do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? Então, meus irmãos, Jesus aqui coloca algo diferente, certo? Na vida cristã, ganhar é perder, né? No mundo, na vida cristã, perder é ganhar, né? No mundo, maior é o que usurpa, maior é o que é corrupto, maior é o ladino, maior é o que mente, maior é o que se envolve com um monte de gente, que tem um monte de relacionamento. Mas no mundo discipulado, maior é o que não tem a sua vida como o centro de tudo, mas ele tem a sua vida para servir os outros. Amém? Amém. Na vida cristã, maior é o que serve. Amém? É o que serve. Quem serve é o maior na vida cristã. Amém? Olha o que Jesus vai dizer lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Olha, Jesus diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Quer ver se um cara é um discípulo verdadeiro? Vê como ele serve. E ele não serve para aparecer, ele não serve, e eles botam aquele escranhão de luz. Não. Aquele que é discípulo não quer aparecer. Aquele que é discípulo, ele quer ser notado apenas pelo Pai. Amém? A Bíblia diz que nós confiamos no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Um dia o Senhor virá diante de nós e diz: vinde benditos do meu Pai. Amém? É isso que nós vamos receber, né? É essa, né? Então, na vida cristã é totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje, certo? E a coisa é tão séria, né? Que essa anulação da nossa vontade, Jesus, ele exemplifica muito isso, quando ele chega no ápice do Calvário, quando ele vê aquele momento que ele está vivendo, tanto de sofrimento físico, como depois o sofrimento espiritual, onde ele pagaria o preço por todos os nossos pecados, por todas as nossas maldições, por todas as iniquidades. Aquela hora Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Discipulado envolve fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus, né? Certo? Por último, meus irmãos, nós vamos ver aqui, certo? Que discipulado também envolve as nossas finanças, envolve aquilo que nós fizemos com nossos recursos. Olha o que Jesus vai falar: pois o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que Jesus falou isso? Porque o dinheiro nos dá uma falsa sensação que não precisamos de nada, que estamos completos, que podemos comprar tudo, que podemos adquirir tudo. O dinheiro em si não é ruim, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando ele é um Deus da nossa vida. Essa é a verdade. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? A analogia que Cristo faz é porque naquele tempo não tinha CLT, eles não trabalhavam 8 horas por dia. O cara começava a trabalhar às 6 da manhã e ele trabalhava até ele não aguentar mais. Então, ou ele trabalhava para um, ou ele trabalhava para outro. Esse é o sentido da frase, né? Então, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, certo? E interessante que Jesus faz uma advertência grande para um cidadão. É só nós olharmos Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12,
16. Jesus vai falar assim a um cidadão: o campo de um homem produziu grande abundância, e ele pensava, ele meditava, e arrazoava consigo mesmo: o que farei? Pois eu não tenho nem onde recolher os meus frutos. Farei isso, destruirei os meus celeiros. Veja aqui, não há orientação nenhuma de Deus, não há nenhuma submissão à palavra de Deus. O que eu farei? Não, a pessoa que é discípulo diz: Senhor, o que tu quer que eu faça com aquilo que tu tem me abençoado? Senhor, o que tu quer que eu faça com a saúde que tu me deu? Senhor, o que tu quer que eu faça com a família que tu me presenteou? Senhor, o que tu quer que eu faça com os dons que tu me deu? Não há nada disso. A Ele decidindo todas as coisas. Parece que Ele é o Senhor de si. Parece que Ele é o prioritário de tudo. Olha, Ele diz assim: olha, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher. Ele faz planos totalmente destituídos na presença de Deus, né? E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos diferentes disso. Nós fizemos um monte de plano e não colocamos Deus na nossa vida. Colocamos nossos planos, né? E só esquecemos de consultar o Senhor, né? Se você olhar o povo no deserto, a Bíblia diz que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo andava. Nós temos que estar sob a nuvem de Deus. Quem é discípulo, ele não faz o que quer com a sua vida, ele não faz o que quer com o seu tempo, ele não faz o que quer com os seus recursos, ele faz aquilo que está sob submissão da palavra de Deus e orientação do seu Espírito. Amém, meu irmão? Nós temos que começar a entender que a nossa vida não nos pertence, que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Se hoje estamos aqui, meus irmãos, é para a glória de Deus. Usamos tudo o que temos para que o reino de Deus seja alcançado. Amém? Para que as pessoas conheçam, né, o que é ser discípulo de Deus. Aí ele continua dizendo: então direi a minha alma. Ele decide tudo. Ele é o centro de tudo, né? Eu vou dizer para a minha alma: tens muitos bens. Os bens vão ficar aqui, meus irmãos. Nós não levaremos nada. Nunca vi um caixão com gaveta, muito menos alguma transportadora levando as nossas posses. Tudo vai ficar, né? Então direi à minha alma: tens muitos depósitos, tens muitos bens para muitos anos, descansa e come. E Jesus diz: louco! Jesus fala de alguém que coloca toda a sua confiança nos seus bens, que coloca toda a sua confiança na sua direção, que coloca toda a sua confiança naquilo que ele pensa, como louco. É isso que ele diz: louco, louco. Se hoje pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será, né? Então, aqui, meus irmãos, a decisão pior que tem, certo? É a gente entesourar algo que vai ficar só aqui. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus chamou aquele homem de louco, né? E a Bíblia fala claramente, outra passagem que está em Lucas, no capítulo 16, de alguém que era muito rico e a sua riqueza não levou ele para a vida eterna. É só nós olharmos lá em Lucas 16. Para nós acabar, gostaria que os irmãos fossem para Lucas 16, a uma das maiores demonstrações da centralidade, da verdade do inferno. Talvez nós ficamos muito tristes porque ele existe, mas ele é real e não queremos que ninguém vá para lá. Não, mas nós devemos falar aquilo que está ali, ó, na Bíblia. Nós pegamos Lucas capítulo 16, né? A Bíblia diz aqui, ó, certo? O rico e o mendigo, o mendigo era Lázaro. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
desejava alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico. Aconteceu que morreu o mendigo e foi para o seio de Abraão, o paraíso. Morreu o rico e foi sepultado. E a Bíblia diz que ele está no inferno. O inferno é real. Ah, pastor, o que é o inferno? É a separação de Deus. É o lugar onde a pessoa vai para lá e não vai voltar mais. A Bíblia diz que o homem é dado direito de morrer uma só vez, e depois o juízo. O juízo. Ninguém, né? Quando nós olhávamos o romanismo, né? E eles oravam, né? E eles rezavam lá no enterro de alguém para que o cidadão trocasse de lugar. Isso é uma baita de uma heresia. Ninguém ora pelos mortos, nós oramos pelos vivos, porque a Bíblia diz: ao homem dá direito de morrer uma só vez. A porta da graça está aberta enquanto nós estamos vivos, depois não há mais chance. A Bíblia diz que esse cidadão, ele está no inferno, lá no versículo 23, no inferno, estando em tormentos. Ele levantou os olhos e ele viu. Se ele viu, ele está consciente. Se ele viu, ele não está inconsciente, como nossos amigos lá, adventistas, diz que é o sono da alma, né? A Bíblia fala nesse sentido, só no sentido de descanso de nossas obras, certo? O dormir ali, o sono que a Bíblia fala, é no sentido que nós aguardamos a carreira, nós combatemos o combate, nós perseveramos com Cristo, nós somos discípulos amados de Jesus e nós acabamos a carreira com Ele. Não é como começamos, é como terminamos, né? Não é a nossa perfeição, mas nós perseveramos. Aqueles que perseverar até o fim serão salvos, a Bíblia diz, né? Certo? E a Bíblia diz que esse cidadão está em tormento, e ele viu Abraão, e ele clamou, né? E ele disse: Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, molhe água em ponta do meu dedo. E ele fala claramente: olha, tu recebeste bens em vida, igualmente ele recebeu males, agora ele está consolado e tu em tormentos. E aqui há uma definição muito grande, meus irmãos, entre a salvação e a ira eterna de Deus. E é uma coisa muito clara aqui, ó. Está posto um grande abismo. Quem está no paraíso não pode passar para lá, e quem está condenado não pode passar para o outro lado. A Bíblia é clara. Olha ali, ó. Há um abismo entre nós e vós, entre o rico e entre Lázaro. Os que querem passar para cá não podem passar, e os que querem passar para lá não podem passar. Aí ele está tão consciente, e essa doutrina do sono da alma é uma heresia, baita da heresia. O cara sabe que está condenado, o cara sabe que não tem mais chance, e o cidadão sabe que nunca vai mais sair daquele lugar. Olha aqui o que ele diz: Pai, eu te imploro. Ele sabe que aquele lugar é tão ruim que ele quer avisar os seus parentes que estão lá. E aí ele diz aqui, ó, eles têm Moisés e têm os profetas, eles têm a palavra de Deus, né? Eles têm a palavra que produz arrependimento, eles têm a palavra que produz fé, eles têm a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Discipulado envolve tudo isso. Eu não consigo ver, né? Não consigo ver algo diferente de que dia após dia nós não possamos morrer para um monte de coisas que nos separavam de Deus, né? E a maior evidência de que a gente está se tornando um discípulo de Deus é quando muitas vezes nós temos a sensibilidade de o quão nós estamos em falta diante de Deus, o quão nós precisamos ser tratados por Ele, o quanto Ele precisa mudar a nossa vida, o quanto Ele precisa mudar a nossa história, né? Dia após dia, meus irmãos, né? Há coisas para Ele fazer na nossa vida, né? Não há discipulado sem renúncia, não há discipulado querendo ser nós o autor e gerador e sendo nós o Senhor da nossa vida. Não há discipulado sem morte do nosso eu, né? A vontade nossa é completamente fora daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Que nós possamos analisar, né,
se realmente nós somos discípulos, somos simpatizantes do Evangelho, somos amigos do Evangelho, para que nós demos esse passo a mais, né? Aquilo que Jesus disse é que nós devemos fazer não simpatizantes, não amigos do Evangelho, não pessoas que são espectadores, mas a Bíblia diz que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e fazendo discípulos, fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais próximas de Cristo. Amém? Esse é o papel da Igreja de Cristo, né? Tornar cada vez mais. Por isso que eu entendo, meus irmãos, que tudo isso compreende proximidade, comprometimento com Cristo, comprometimento com a sua palavra, oração, para que essas mudanças aconteçam em nossa vida. Vamos nos levantar então? Vamos tocar uma musiquinha aí, ô Emerson? Tranquila essa aí. Bem tranquilo. Vamos lá. E o Maccabi justo? Eu acho que é ré. Eu acho que é ré. Conhece essa? É assim, ó. Eu quero ser que o Senhor possa quebrar a nossa vida. Eu posso te garantir que tudo que o Senhor faz é melhor. Amém, aleluia. E posso te garantir também na Bíblia inteira, ninguém que foi até Ele voltou decepcionado. Ninguém que foi até Ele não encontrou abrigo, confiança, amparo, transformação, né? Vamos orar, né? Vamos orar para que possamos ser esse vaso novo. Aleluia. Vamos orar para que Deus cure, Senhor, as nossas angústias, talvez nossa falta de perdão, talvez algo que ainda está ali da nossa infância, talvez algo que nós temos dificuldade, talvez áreas da nossa vida que não queremos tocar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Que o Senhor possa transformar nossas vidas, né? Que nós possamos realmente entender o que é ser discípulo de Cristo, o que é morrer para a nossa vontade, o que é lutar contra
coisas que nos separam de Deus, o que é lutar contra tudo aquilo que se faz oposição à vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Há tantas propostas, há tantas promessas do mundo que são tão sutis, são tão ilusórias, prometem liberdade, mas nos escravizam, prometem felicidade, mas nos levam ao vício, nos levam à tristeza, à opressão, famílias destruídas, jovens muitas vezes completamente entregues à bebedeira, ao vício, à droga. Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O projeto dele é que nós sejamos cada vez mais parecidos com ele, para que um dia, que agora que nós temos apenas revelações dele, um dia nós possamos vê-lo como ele é, nós o veremos. Ah, meu Pai, trabalha nas nossas vidas, Senhor, que tu possa trabalhar em corações aqui nessa noite, que tu possa trabalhar também em nossas famílias, pessoas que estão tão longe de ti, estão tão longe de te imitar, estão tão longe da tua presença. Senhor, nós oramos por parentes nossos, nós oramos por pessoas que estão próximas de nós, para que verdadeiramente eles possam ser um vaso novo para a tua glória. Senhor, nós colocamos também a vida desse Senhor que foi para o hospital hoje com câncer, a vida do seu Francisco. Senhor, tu és o Deus que cura. Senhor, assim como aquele centurião, a Bíblia diz, meu Pai, que ele não se mostrou digno de entrar onde estava Cristo, e Cristo falou que se somente ele cresce, o seu servo seria curado. No mesmo instante, meu Pai, que aquele centurião creu, aquele seu servo foi totalmente restaurado. Nós cremos no Deus que cura, nós cremos no Deus que liberta, nós cremos no Deus que perdoa, nós cremos no Deus que transforma vidas. Por isso oramos nessa noite pela vida desse homem, oramos por tantas pessoas, Pai, que estão tão longe, Pai, de andar como Cristo andou, de ser transformado como Ele quer que nós sejamos transformados. Oramos para que Tu coloque misericórdia em nossos corações, coloque o servir. A Tua palavra nos fala claramente, não são as posições, não são a glória desse mundo, não é aquilo que esse mundo nos dá, mas nós devemos ter a nossa vida para servir o nome de Cristo e que o nome dele possa ser glorificado. Maior é o que serve, maior é o que se coloca à tua disposição, maior é o que abre mão dos seus desejos e coloca a sua vida para o uso e glória do Deus Todo-Poderoso. Senhor, usa a tua igreja, que nós possamos ser discípulos verdadeiros e que nós vivamos para servir os outros, e que o teu nome possa ser cada vez mais glorificado. Sim, meu Deus. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada vida, em cada família, em cada pessoa nessa semana, em nome de Jesus.